Sabemos que o laser vaginal tem muitos benefícios, mas muitas mulheres têm medo de fazer o procedimento. Como é feita a laser terapia? Sejam todos bem-vindos ao canal YouCare! Eu sou Lilian Fiorelli, eu sou médica uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e eu vim trazer hoje passo a passo de como é feito o laser vaginal, a famosa laser terapia. A gente sabe que alguns procedimentos médicos são evitados pelos pacientes exatamente pelo medo do processo, de como é feito aquele procedimento. E eu tô aqui para mostrar para vocês o passo a passo de como que ele é feito, quebrar um pouco aí desses tabus e mostrar para vocês que não tem nada demais, é um procedimento extremamente tranquilo e que vai melhorar bastante a sua saúde. Primeiro de tudo, precisa existir uma boa indicação médica. Não adianta sair por aí e falar, olha, a doutora Lilian falou que laser vaginal é bom, então eu vou fazer, vou pegar em qualquer lugar e vou fazer sem propósito nenhum. Então não, gente. O interessante é que você passe com o seu médico, de preferência um ginecologista, e se for algo uroginecológico, né, uma incontinência urinária, um prolapso, é até um uroginecologista para ele indicar esse procedimento se for no seu caso, tá? Então a indicação é primordial. A partir daí vem o preparo. Como se preparar para o dia do procedimento? A gente recomenda que a mulher não tenha nenhum tipo de infecção. Então seja uma infecção, desde que seja sintomática, né? Então, tem uma candidíase, um corrimento branco, um corrimento com um odor fétido, tipo uma vaginose, ou às vezes até uma infecção silenciosa. Por isso que é muito importante que você faça seus exames ginecológicos, o Papa Nicolau, eventualmente uma pesquisa aí de bactérias. Vai que você tenha uma infecção que mesmo que sem sintomas esteja aí e pode te prejudicar no procedimento, como por exemplo um HPV ou também uma clamídia. A gente sabe que mesmo infecções silenciosas às vezes podem ser ativadas pelo simples fato de você diminuir a imunidade local durante o procedimento do laser. Um outro cuidado são mulheres que já têm uma tendência em ter herpes genitais. Mesmo que você não tenha a herpes ativa, se você tem essa tendência, comunique o médico, porque é primordial fazer uma profilaxia. Então, às vezes, uso de medicamentos para evitar a recorrência da herpes pós-tratamento com laser. Dependendo do tipo de laser que você for fazer, se tiver alguma energia na parte externa, na vulva, é recomendável que você faça algum tipo de depilação, seja com lâmina ou até com tesoura. Nós também não recomendamos esse tipo de procedimento para mulheres grávidas e não se preocupe se você tem algum dispositivo intrauterino, o famoso DIU, não tem interferência, pode fazer. Por último, antes do procedimento, é importante que nas 48 horas antes você não tenha nem usado pomadas vaginais e nem relação sexual. A gente sabe que a pomada ou até o sêmen pode dificultar a passagem do laser. Antes da gente começar o procedimento, é importante a gente observar que no laser, aqui só para a gente mimetizar como se fosse o laser, ele vai emitir alguns raios aqui na ponta dele, que por mais que esteja direcionado para a vulva, ele pode eventualmente, né, ir para o ambiente. E para nos proteger, é importante que todo mundo que estiver na sala, seja o médico, seja a paciente, seja auxiliar de enfermagem, use óculos. Antes de qualquer coisa, o importante é que a gente tenha uma região genital limpa. E para isso, além da gente usar luvas, avental de proteção, a gente também usa uma limpeza na região genital, tanto por fora quanto por dentro. Todos os materiais que a gente usa são estéreis e a gente usa geralmente um sabão antisséptico, tá? Aqui eu vou usar uma clorexidina desgermante, tá? É o nome dessa solução. E é como se fosse um sabão que mata todas as bactérias para que a gente tenha um procedimento livre de infecção. É feita essa limpeza em toda a região externa e todas as regiões que a gente for fazer o laser, né? Então, se for aqui, ó, no pub, na raiz da coxa, se eventualmente vai ter um laser próximo à região anal, a gente faz a limpeza em toda a região externa em que for feita o laser. Depois usamos um sorinho para a gente terminar de fazer a nossa limpeza e depois com a gaze seca a gente seca toda a região.
O próximo passo é a anestesia. Então não fiquem com medo, não vai levar nenhuma picada. A anestesia que a gente usa é um creme na região externa. Isso, claro, se o laser for realizado na região externa, porque na região interna não precisa de nenhum anestésico. A gente sabe que a sensibilidade da vagina por dentro, ela não é suficiente para causar dor, então a gente fica mais tranquilo. Então, ó, textura geralmente é uma textura assim de creme. E a gente faz a aplicação em toda a região genital que for ser aplicado o laser na região externa. Enquanto o anestésico pega na região externa, a gente pode já começar a preparar a região interna para o laser. É feito um exame especular, tá? Então esse é o espéculo. Dependendo de como tiver a região genital, se não tiver com bastante secreção, a gente pode entrar só com a gaze seca, mas se precisar, pode fazer uma limpeza com sorinho antes. A gente realiza a limpeza de toda a região genital, colo do útero, paredes vaginais, tira toda a secreção que tiver na região, canal da vagina desde lá do fundo até a região mais para fora. E o importante é que a última gaze tem que ser uma gaze completamente seca, fazer a limpeza e ela sair praticamente seca também. A vagina no laser precisa estar seca. A título de demonstração, eu vou usar esse dispositivo apenas para mimetizar o laser e imaginem que aqui na ponta dessa região esteja emitindo os lasers da região vaginal. Cada laser tem uma forma diferente de emitir esse tipo de raio. Ele pode ser emitido só de um lado e aí a gente precisa, durante a aplicação, girar o laser lá dentro. Existem alguns lasers que já têm um espelhamento 360 graus e que simplesmente você deixar ele parado, ele já pega todas as paredes 360 graus. Independente de como for, é importante que a emissão dos raios sejam desde a parede vaginal lá no fundo e que a gente venha trazendo o dispositivo até essa região mais externa, de forma que toda a vagina seja atingida pela energia do laser. Esse procedimento gira em torno de uns 10 minutos. Uma coisa importante, para cada mulher, a energia usada aqui no dispositivo pode ser maior ou menor, dependendo da espessura da pele e qual que é a sua sessão de laser. A gente tem uma tendência em começar com energias mais baixas na primeira sessão, para que a pele comece a ser preparada e terminar com energias mais altas, para a gente ter um resultado mais efetivo das sessões do laser. Geralmente, o tempo já foi o suficiente para toda a região genital externa estar anestesiada. É hora de retirar todo o anestésico local. Na aplicação externa, do mesmo jeito que a interna, a gente deixa a região da vulva bem sequinha e a gente usa uma energia que pode variar de mulher para mulher, mas geralmente começamos com uma energia baixa e ao longo das sessões, se necessário, aumentar a energia para o propósito, né? Então, qual que é o propósito? É dar uma melhorada nos grandes lábios, é melhorar a lubrificação, é dar uma atrofia, uma retração de alguma cicatriz. Então, depende da indicação. É feito laser em toda a região externa, né? E aí compreende, dependendo de qual for a indicação aqui, grandes lábios, pequenos lábios, pode pegar até clitóris, região perineal e até região anal. Terminado o procedimento, pode ser que em algumas mulheres você veja que tem a saída já de algum tipo de secreção, geralmente uma secreção mais hialina, transparente ou às vezes até com um pouco de sangue. Não tem problema, faz parte do procedimento, mas o que a gente recomenda, principalmente para quem fez o laser na região externa, é que usem alguns cremes que são indicados pelo seu médico para dar um alívio nessa região externa. E isso pode ser aplicado já no momento do final da aplicação do laser e continuar essa aplicação em casa. Terminado o procedimento, todo mundo já pode tirar os seus óculos e tem algumas orientações que a mulher precisa saber para fazer em casa. Como eu disse, se você fez esse laser na parte externa, é muito possível que mesmo com o uso do anestésico e que durante o procedimento você não tenha nenhum desconforto, a hora que passa o efeito do anestésico, pode ser que você comece a sentir algum desconforto. Então é importante que saindo da consulta, você já tenha em mãos o seu creminho para realmente você dar um alívio nessa região. Caso você não tenha feito a parte externa, foi só um laser intravaginal, muito provavelmente você não vai precisar de grandes
cuidados para essa região. O laser, querendo ou não, ele é um trauma. Tá? O laser ele acaba tendo microtraumas, né? Microlesõezinhas dentro da pele, tá? Seja dentro da vagina ou fora. E querendo ou não, é uma agressão para o nosso corpo e o nosso corpo tem uma tendência de reagir contra isso. Ele reage produzindo secreção. Sabe quando você esfola, quando você faz um machucado na sua pele e sai às vezes uma aguinha? Isso também acontece na região genital. Então é muito comum que mulheres depois do procedimento tenham um corrimento, tenham uma secreção vaginal tipo uma água, às vezes uma água mais amarelada, mais esbranquiçada ou até mais avermelhada e tá tudo bem, é tudo dentro do esperado. E ainda, sabendo que isso são microlesões, é importante que a mulher que fez laser intravaginal não tenha relações sexuais até a cicatrização dessa região, que gira em torno de uma semana. Alguns sinais de alerta para quem fez laser vaginal. Se você eventualmente viu que teve sangramento muito mais do que aquele finalzinho de menstruação ou que teve sangramento com coágulos, é hora de você chamar o seu médico para ver se não tem alguma coisa errada. Fique alerta também se você começar a sentir cheiro ruim. Cheiro ruim é igual a bactéria, que é igual a infecção. Então, muito provavelmente deve ter uma infecção aí que precisa ser tratada. Fique atenta também aos sinais de febre, mal-estar, que também são associados à infecção. E dependendo da dor, porque geralmente quem faz a parte externa, principalmente, pode dar um pouco de dor, ardor, mas algo muito suportável. Mas se for uma dor muito intensa, comunique seu médico. Como eu falei no começo do vídeo, algumas doenças que a mulher pode ter na região vaginal podem voltar, como por exemplo o herpes. Então é fundamental que a mulher faça sim o uso de alguma medicação para evitar o herpes, se ela já tem uma propensão em ter herpes, mas isso também funciona para outras infecções genitais. Quem tem tendência, por exemplo, a ter infecções urinárias, pode ter alguma infecção urinária, então precisa comunicar ao médico para avaliar se vale a pena uma profilaxia ou, às vezes, se tiver sintomas, um tratamento posterior. A candidíase também pode acontecer, então também comunique o médico se você tem essa tendência, porque é importante que vocês façam aí uma decisão sobre profilaxia. Eu sei que tem muita coisa aqui, isso foi mais para vocês perderem um pouco do medo. Gente, os efeitos do laser, eles acontecem logo nas primeiras semanas. Então, apesar dessa primeira semana ser uma semana mais chatinha, não pode ter relação sexual, já na segunda semana você já está completamente normal, liberado para ter relações sexuais e muito provavelmente alguns dos seus sintomas já vão começar a melhorar logo na sua segunda semana. Claro que dependendo do nível de desconforto que você tem, seja, por exemplo, uma incontinência urinária ou uma secura vaginal, talvez você precise de outras sessões, 2, 3 ou às vezes até mais, para você ter o efeito total da terapia. Mas a gente sabe que cada vez mais tem chance de melhorar. E você sabia de tudo isso? Já escreve aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida sobre laser vaginal. E já manda esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E se você ainda não viu nosso outro vídeo sobre laser vaginal, já clica aqui. E eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!